Seu mundo é uma ilusão. Suas escolhas são irrelevantes. Seus amigos, sua família e todos ao seu redor são apenas manifestações da sua mente. Você é um animal preso numa gaiola, uma realidade virtual criada há mais de 250 mil anos com um único propósito: usar você como alimento. Suas emoções alimentam quem criou a gaiola. Sentimentos de felicidade e alegria são digeríveis, mas essas emoções não são nem de longe tão nutritivas quanto a tristeza, a maldade e especialmente a raiva. A dor em pequena escala é boa, mas a dor causada por guerra, fome e pandemias, bem, isso é ainda melhor. Você nasce, cresce e passa o primeiro terço da sua vida aprendendo a viver numa sociedade que mal sabe que você existe. Talvez você se case, tenha filhos, talvez até netos. Então você morre e a dor acaba. Mas a morte é só o começo, porque agora você vai passar por tudo isso de novo. A história mais antiga, registrada, vem dos textos sumérios antigos, e é aí que somos apresentados pela primeira vez aos Anunnaki. Acredita-se que os Anunnaki sejam 7 divindades, conhecidos como os 7 deuses que decretam. Eles buscavam definir o destino da humanidade, e suas histórias lembram as da mitologia grega. Assim como os deuses gregos, os Anunnaki vivem nos céus, mas também interagem e influenciam eventos na Terra. Deuses de religiões politeístas, como Anunnaki, gregos e romanos, tinham muitos propósitos, incluindo explicar fenômenos naturais, como Zeus causando tempestades. Thor também tinha essa função na mitologia nórdica. Os deuses traziam conforto diante das incertezas da vida, mortalidade, vida após a morte e sofrimento humano. Os deuses e seus mitos estabeleciam normas e valores sociais. Mitos geralmente traziam lições sobre honestidade, coragem, sabedoria e os perigos da arrogância e do engano. Adorar deuses que representam essas qualidades cria uma estrutura para uma ordem social e moral. Deuses fazem parte do mito da criação em várias culturas, explicando a origem da humanidade. O mesmo ocorria com os antigos sumérios. No épico de Gilgamesh, escrito há milênios, os Anunnaki participam diretamente da criação humana. No entanto, as histórias sobre os Anunnaki podem não ser mitos. Essas histórias podem ser fatos históricos. Zecharia Sitchin, em O 12º Planeta, afirma que os Anunnaki seriam alienígenas que visitaram a Terra há milhares de anos vindos de Nibiru. Quando eles chegaram, a divindade chamada Enki adicionou DNA alienígena ao homem primitivo e o resultado fomos nós. A intenção era criar uma espécie escrava para minerar ouro para os Anunnaki. O ouro era refinado e usado na terraformação do planeta natal deles, cuja atmosfera estava envenenada. Isso pode parecer absurdo para alguns. Mas não para mim. Essa história da criação também existe em outras culturas. Existe uma antiga lenda Zulu sobre 2 irmãos chamados Uauane e Mpanku, que eram de uma raça alienígena com pele escamosa. Milhares de anos atrás, os irmãos roubaram um ovo de um dragão de fogo, tiraram a gema até que o ovo ficasse oco e então o rolaram pelo céu até a terra. Esse ovo era a lua. Muitos textos antigos descrevem uma época em que a lua não existia, ou pelo menos não existia aqui. Aristóteles escreveu sobre os Pelasgos, que habitaram a Grécia Antiga desde tempos anteriores à lua. Apolônio de Rhodes também fala sobre uma época em que a lua ainda não estava no céu. Em eras passadas, antes que o orbe prateado adornasse o manto sombrio da noite, Gaia permanecia sozinha. As marés permaneciam imóveis, intocadas pelo domínio de Luna, e a escuridão reinava onde o luar jamais lançava seu feitiço tranquilo. Oh, como os deuses conspiraram para dar forma àquele disco radiante. O historiador grego Plutarco escreveu sobre os Arcadianos. Eles eram um povo muito antigo que vivia na Grécia. Plutarco os descreveu como um povo anterior à Lua. O poeta romano Ovídio também mencionou os Arcadianos. Nos campos verdejantes da Arcádia, onde a flauta de Pan tocava, uma verdade está escondida, quase esquecida pelo homem. Disse que os arcadianos possuíam sua terra antes do nascimento de Zeus, e que esse povo é mais antigo do que a Lua. Evidências de um céu sem lua também foram encontradas do outro lado do mundo. No antigo sítio de Tiahuanaco, na Bolívia,
Há símbolos que retratam a Lua entrando em órbita, e isso aconteceu num momento específico há milhares de anos, muito antes da história registrada. De acordo com os Zulus e outras culturas antigas, a Lua não se formou. A Lua foi construída, mas não aqui. Os Zulus dizem que a Lua foi construída em outra parte da galáxia pela raça alienígena de onde Wawan e Mpanku vieram. Eles criaram a Lua como estação para monitorar a humanidade. Mas que alienígenas aparecem nessas lendas antigas? Não são os pequenos cinzentos. Os alienígenas que construíram a Lua são reptilianos. Povo lagarto. Isso mesmo, povo lagarto. Largato. Lagarto? Largato. Largato. Melhor, vamos. David Icke escreveu mais de 20 livros sobre várias teorias da conspiração. Ele abordou tudo, desde os Illuminati até OVNIs e o multiverso. Ele é meu herói. Ele é mais conhecido por sua teoria sobre uma raça de répteis humanoides. Bem, não é teoria se for verdade. Dá pra parar? Desculpa, povo lagarto me anima muito. Ah, eu sei. Sabia que é possível comprar uma caneca dos povo largato na loja do The Wi-Files? Sem propaganda de produtos, por favor. Icke afirma que os humanos dividem a Terra com uma raça de reptilianos metamorfos chamados Arcontes. Wawan e Mpanku, os irmãos da lenda Zulu que trouxeram a Lua para a Terra, eram Arcontes. Os sumérios chamavam esses irmãos Arcontes de Enki e Enlil, que também eram governantes dos Anunnaki. Essa raça de reptilianos vive principalmente no subsolo, mas alguns deles também vivem entre nós. Seres da superfície garantem que a humanidade continue obediente e alheia ao plano deles. Eles atuam nos altos níveis do governo, negócios e tecnologia. São monarcas, políticos, banqueiros, são donos e operam grandes empresas de mídia. Mark, são verdadeiras as acusações de que você é secretamente um lagarto? Eu vou ter que dizer não. Eu não sou um lagarto. Eu não sou um lagarto. Eles influenciam todos os aspectos da vida. São os Illuminati. Quando falamos dos reptilianos como metamorfos, pode-se pensar em uma criatura que altera fisicamente a própria forma, como Odo de Jornada nas Estrelas, Mística da Marvel ou Tonks de Harry Potter. Mas os reptilianos não fazem isso. Eles sempre têm a mesma aparência, mas manipulam o cérebro humano para que sejam percebidos de outra forma. A fonte do poder dos reptilianos é a capacidade deles de alterar nossa percepção da realidade. E eles não fazem isso com telepatia, eles fazem isso com tecnologia. De acordo com David Icke, a Lua não é apenas uma nave espacial, mas também um dispositivo de projeção holográfica. As transmissões da Lua distorcem nossa realidade, ou pelo menos nossa percepção da realidade. Existe o que é conhecido como um embargo de frequência ao redor da Terra. Espera. Quem impõe esse mesmo embargo? Bem, várias raças alienígenas pertencem a uma federação galáctica e monitoram os reptilianos, mas isso é outra história. Pode continuar, eu tenho tempo. Não, precisa de um vídeo só para isso. Mas você me deixou todo animado. Isso é um monte de besteira. Existe muito mais na realidade do que podemos perceber com nossos sentidos, e o cérebro humano é bastante capaz de experimentar o verdadeiro universo. Na verdade, ele foi especificamente projetado para isso. Mas as frequências que nos mostrariam o mundo real estão bloqueadas. Estamos presos a uma existência simples em 3 dimensões, mas muito mais nos é ocultado. Se você acredita na teoria da simulação, então esses seres são os criadores da simulação. Se você é religioso, então esses seres são demônios ou djinns. De qualquer forma, eles não são nossos amigos. Mas por quê? Porque uma raça avançada manteria os humanos ignorantes do mundo real. Quando os humanos foram criados, os criadores alienígenas aprenderam algo. Todos os outros animais na Terra são guiados pelo instinto. O instinto de comer, de sobreviver, de se reproduzir é basicamente isso. Quando os primeiros humanos ganharam consciência, surgiu a emoção como subproduto. Ainda assim, os humanos são guiados pelo instinto. Somos movidos a sobreviver e nos reproduzir, como qualquer outro animal. E eu tenho a pensão dos guppies para provar isso. Ufa! Como humanos agora têm consciência de si e da existência, experimentam o mundo de modo diferente e sentem medo do futuro. Os humanos sentem o prazer da nostalgia pelo passado. Nenhum outro animal tem esse dom ou essa maldição. Os animais matam para sobreviver, mas os humanos matam por ódio. Nossos criadores alienígenas
perceberam que nossas emoções têm energia, que pode ser consumida como alimento. Infelizmente para nós, as emoções negativas são as mais nutritivas de todas. Alguns compararam o desejo alienígena por emoções humanas negativas a um vício em drogas. Agora, se os humanos pudessem ver e entender nossa verdadeira realidade, saberíamos que nossa energia, alma, espírito ou como você quiser chamar, pode passar para um plano mais elevado de existência depois que morremos. Mas em vez disso, os criadores alienígenas viciados em nossas emoções nos mantêm aqui. Nascemos, vivemos para alimentar os criadores e então morremos. Depois, voltamos e fazemos tudo de novo. É uma reencarnação forçada. Esse processo é controlado por um equipamento que foi chamado de reciclador de almas ou cubo de almas, que é um grande dispositivo em forma de caixa instalado na Lua. O cubo nos observa e então transmite nossa energia de volta para a Terra depois que morremos, repetidas vezes, e tem feito isso há milhares de anos. Agora, eu sei que essa teoria parece ficção científica, mas muitos céticos se tornaram crentes em 6 de dezembro de 2021. Foi quando, completamente por acaso, uma sonda lunar tirou uma foto do cubo das almas. É a minha conclusão, depois de muitos anos, que a reencarnação é uma armadilha. Não é que ela não exista, embora eu não ache que seja exatamente como explicam. É um pouco mais sutil, talvez, mas eu realmente acho que é uma armadilha. A reciclagem das almas. A reencarnação é a engrenagem deste universo. John Lear, filho do inventor do Learjet, Bill Lear, fez seu primeiro voo aos 14 anos de idade. Ele foi piloto acrobático, contratado pela CIA e quebrou recordes de aviação. No entanto, John Lear é mais famoso por suas teorias sobre alienígenas na Terra. Ele também revelou muitas informações sobre o capturador de almas em forma de cubo na Lua. O capturador de almas é o que eu acho, é a torre de quase 10 quilômetros de altura no meio de Sinus Med, bem no centro da Lua se você olhar para ela. E a famosa foto que Richard encontrou, Lunar Orbiter 384M, mostra essa enorme torre. E ele também tem outras 2 fotografias que mostram essa torre. Eu acho que essa torre é o que eu chamo de capturador de almas. Quando você morre, sua alma vai para o capturador de almas. A Lua não é o único local com esses capturadores de almas. Existem várias estações de transmissão de almas, tanto na Terra quanto na Lua. E dependendo de para onde você vai na sua próxima vida, depende de qual estação de transmissão assume o controle. Ao unir a crença de John Lear no capturador de almas com a teoria de David Icke sobre um ciclo infinito de reencarnação, surge uma realidade inquietante. Nosso único propósito é servir de alimento para nossos carcereiros alienígenas. Ainda mais perturbador é que eles realmente desejam emoções negativas. Apoiadores da teoria dos reptilianos afirmam que eventos globais que afetam milhões, como guerras, são ações de nossos carcereiros. Isso pode explicar por que o Homo sapiens sapiens de Cro-Magnon é tão violento. Por que estamos sempre em estado de guerra? Por que estamos sempre competindo e sendo confrontados com assassinato e violência? Não gosto da ideia de não termos controle sobre nossas vidas e odeio ainda mais não termos controle sobre nossa morte. Minha mente rejeita totalmente essa ideia, mas encontrei isso. O que é isso, afinal? Esse é o cubo da alma na Lua. Santa lagartixa, viu o que eu fiz aí? Esta foto foi tirada em 6 de dezembro de 2021 pelo rover lunar chinês Yutu 2, enquanto explorava o lado oculto da Lua. Um objeto em forma de cubo pode ser visto claramente a 80 metros da cratera Von Karman. Por algum motivo, a Administração Espacial Nacional da China chamou esse objeto de cabana misteriosa. Isso só reforça a ideia de que a Lua é um observatório com máquina de colheita de almas. Existem mais evidências de que a Terra é o que alguns chamam de planeta prisão. No seu livro Humans Are Not From Earth, o Dr. Alice Silver afirma que os humanos, na verdade, vieram de outro planeta. Eles foram trazidos para cá há milhares de anos e cruzaram com os Neandertais.
A espécie híbrida somos nós. Minha tese propõe que a humanidade não evoluiu de organismos nativos da Terra, mas evoluiu em outro lugar e foi transportada para a Terra entre 60 mil e 200 mil anos atrás. A humanidade é supostamente a espécie mais desenvolvida do planeta, mas é surpreendentemente inadequada e mal equipada para o ambiente da Terra. A ideia de que extraterrestres tiveram um papel na história humana também é conhecida como teoria da intervenção. O Dr. Silver afirma que se tivéssemos evoluído na Terra, seríamos mais adaptados ao ambiente, já que humanos são os únicos animais vulneráveis a queimaduras solares. Peixes, répteis e aves, todos têm proteção natural contra raios ultravioleta em suas escamas e penas. Baleias e golfinhos possuem células na pele que reparam danos de radiação ultravioleta. Mamíferos com pelos, incluindo os grandes primatas, já estão protegidos dos raios UV. Se evoluímos dos macacos, por que perdemos nossos pelos? A evolução deveria nos tornar mais fortes, não mais fracos. Isso é verdade pro seu tio Vito. É verdade, ele é bem peludo. Bem peludo. Acho que esse cara descasca uma banana com os pés. O Dr. Silver observa que bebês humanos nascem praticamente indefesos. Eles precisam de atenção constante por anos ou vão morrer. Sim, algumas espécies de animais precisam de cuidados parentais por um tempo após o nascimento, mas há muitas espécies que não precisam de nenhum cuidado. Insetos, peixes e a maioria dos répteis já nascem autossuficientes. Certos mamíferos terrestres já nascem em pé e algumas aves, de olhos abertos, acham comida sozinhas. Nenhum outro animal no planeta é tão indefeso quanto nós ao nascer. Silver diz que muitos têm problemas nas costas, porque evoluímos num planeta com menos gravidade. Por isso, ao envelhecermos, joelhos e quadris falham. Não fomos feitos para tanto peso. Somos mais propensos a doenças crônicas do que outros mamíferos. Afinal, por que nos trouxeram aqui? Silver tem algumas ideias. Uma delas é que os humanos foram trazidos à Terra como predadores naturais para exterminar outras espécies. Se for verdade, deu certo. Em certo período, diversas espécies de hominídeos coexistiram na Terra. Há apenas 40 mil anos, os neandertais, os denisovanos e pelo menos mais uma outra espécie coexistiram por várias centenas de milhares de anos. O homem moderno surgiu e logo todas as outras espécies sumiram. Mas o Dr. Silver tem outra teoria que se encaixa com muito do que discutimos hoje, que os humanos foram removidos do nosso ambiente natural porque éramos violentos, destrutivos e consumíamos recursos naturais em excesso. Sim, isso não mudou. A teoria sugeria que alienígenas apagaram nossas memórias para esquecermos das civilizações e tecnologias que deixamos para trás, depois nos deixaram sozinhos na Terra. Eles nos observaram por um tempo para ver como nos desenvolvíamos e, por fim, foram embora. A atividade de OVNIs que vemos agora pode ser nossos criadores, verificando sua criação. Talvez estejam avaliando se superamos nossas tendências violentas e se estamos prontos para deixar a prisão e voltar à sociedade galáctica. Se esse for mesmo o motivo deles aqui, infelizmente nossa liberdade condicional vai ser negada. A existência da alma humana tem sido debatida, bem, desde sempre. Filósofos gregos como Platão e Sócrates propuseram que a alma é imortal e persiste após a morte do corpo. Diversas religiões afirmam que a alma vem de Deus e é eterna. Existem evidências científicas que sustentem a existência de uma alma quantificável? No início do século XX, o médico Duncan McDougall tentou determinar se a alma tinha massa mensurável. Ele achava que se a alma existisse, teria peso. Assim, na morte, a alma sairia e a perda de peso seria detectada. McDougall colocou 6 pacientes terminais em balanças sensíveis e descobriu que eles perderam, em média, 21 gramas no momento da morte. Ele concluiu que isso era a massa da alma, mas o tamanho reduzido da amostra e erros metodológicos levantaram dúvidas sobre o experimento. A neurociência afirma que nossa consciência e identidade estão no cérebro físico, não em uma alma separada. A neuroimagem revela que personalidade, memórias e habilidades estão ligadas a padrões físicos e à atividade dos neurônios. Lesões ou doenças em áreas do cérebro podem afetar percepção sensorial, mobilidade, emoções e até a identidade da pessoa.
Alguns argumentam que o cérebro gera cognição e consciência, mas a alma seria apenas uma energia que cria nossa consciência. Se for assim, a consciência pode permanecer após a morte. Novas teorias da física quântica sugerem que a alma existe em outra dimensão além do espaço-tempo. Alguns ligam isso à não localidade e ao emaranhamento quântico. Aqui, a informação é transmitida entre partículas instantaneamente, independente da distância, superando até a velocidade da luz. Essa teoria diz que a alma interage com o corpo humano por meio de estados quânticos, trocando informações instantaneamente a qualquer distância. Estudos sobre experiências de quase morte trazem relatos intrigantes de almas deixando o corpo, passando por túneis e encontrando seres angelicais ou parentes falecidos. A neurociência afirma que muitos aspectos das IQMs resultam da atividade cerebral sob estresse. Experiências fora do corpo e quase morte já foram induzidas ao estimular áreas específicas do cérebro em ambientes controlados. Ainda não há evidências científicas conclusivas da existência da alma humana. Talvez a alma não tenha sido feita para ser detectada com uma balança, um microscópio ou um computador. E só porque não podemos vê-la, não significa que não exista. Religiões ao redor do mundo dizem que a alma é eterna. No judaísmo, cristianismo e islamismo, a alma se origina de Deus e pode alcançar a vida eterna através da fé e de uma vida virtuosa. O hinduísmo e o sikhismo creem que a alma é imortal e reencarna conforme o karma. No entanto, o budismo é um pouco diferente. A roda da vida fornece um mapa simbólico do samsara no budismo. Budistas precisam atingir a iluminação para sair desse ciclo, o que pode exigir muitas tentativas. Isso começa a soar semelhante ao reciclador de almas. E aqui está algo interessante. Na imagem da roda da vida, que é encontrada nas paredes de mosteiros e escolas em todo o mundo, Buda está apontando para a Lua. A Lua é o objeto mais familiar no céu noturno. Ela inspirou histórias, mitos e até religiões. A Lua sempre despertou interesse científico na humanidade. Mas aqui está a questão. A Lua é estranha. Ao que tudo indica, ela nem deveria estar lá. A órbita da Lua é muito próxima da Terra. E em relação ao seu planeta, é a maior lua do nosso sistema solar ou de qualquer outro. Nada assim foi encontrado na galáxia. E essa proximidade tornou possíveis os eclipses solares totais. Isso acontece por causa dos diâmetros e distâncias precisos entre o Sol, a Lua e a Terra. Isso é uma coincidência inacreditável. Alguns diriam que é impossível. Não há nenhuma razão astronômica para que a Lua e o Sol se encaixem tão bem. É a mais pura coincidência, e somente a Terra, dentre todos os planetas, é abençoada dessa forma. Não é só que ela está perto demais. Ela também é grande demais. Foi o que ela disse. O quê? Usando outros planetas como referência, o tamanho da Lua deveria ser de cerca de 64 km de diâmetro. Só isso. Ela tem mais de 3.200 km de largura. Isso não é observado em nenhum outro lugar. O caso mais semelhante é Plutão e sua lua Caronte, com cerca de 2/3 do tamanho de Plutão. Mas isso não conta, já que Plutão e Caronte são considerados um planeta anão duplo. Foi o que ela disse. O quê? A Terra e a Lua formam, na verdade, um planeta duplo. Mas há algo estranho nisso. O baricentro, ou centro de gravidade entre a Terra e a Lua, fica dentro da Terra. Isso significa que deveria haver uma oscilação na órbita da Lua. A Lua oscila um pouco, mas sua órbita é uma das mais circulares já observadas. A Lua está travada em órbita, mantendo sempre o mesmo lado voltado para a Terra. Isso também é muito incomum entre luas e planetas. Alguns cientistas argumentam que a Lua não oscila porque não é muito densa, mas isso também é um problema. Se a Lua e a Terra se formaram ao mesmo tempo, que é a teoria principal, então por que a Terra é muito mais densa? Porque a Lua é oca. Certo. Os experimentos dos orbitadores lunares ampliaram nosso conhecimento sobre o campo gravitacional lunar, sugerindo a possibilidade da Lua ser oca. Em novembro de 1969, a Apollo 12 foi lançada como a segunda missão tripulada da NASA à Lua. Um dos principais objetivos era investigar o interior da Lua. Os astronautas da Apollo 12 instalaram sismômetros na Lua,
semelhantes aos usados para detectar terremotos na Terra. Os astronautas então fizeram o módulo de ascensão colidir intencionalmente com a Lua para coletar dados sísmicos. Agora, em vez de padrões sísmicos típicos, os dados mostraram que a Lua vibrava por mais de 1 hora. A Lua foi descrita de forma célebre como ressoando como um sino. O fenômeno levou alguns a especular que a Lua poderia ser oca ou conter espaços ocos significativos. Essa teoria é apoiada pelo ainda classificado projeto Apollo 17, chamado Chapel Bell. Parece um experimento relacionado a som, mas anos depois ainda está classificado. Por quê? Em 1972, cientistas soviéticos propuseram que a Lua não só é oca, como também é uma nave espacial artificial trazida para a Terra há muito tempo. A teoria da Lua como nave espacial explica várias anomalias, como a baixa densidade, a reverberação do som e até o motivo da sua presença aqui. A teoria da Lua como nave espacial também explica as crateras estranhas. Problema com crateras? Ah, sim. As crateras da Lua são bem estranhas. Quando um asteroide atinge uma lua ou planeta, forma uma cratera. Asteroides maiores geram crateras mais profundas, certo? Sim, eu te entendo. Na Lua, independentemente do tamanho do objeto, as crateras não ultrapassam alguns quilômetros de profundidade. Isso pode ser explicado por uma camada rígida e impenetrável ao redor da Lua. Lua como nave espacial. Se os dados astronômicos forem analisados, descobre-se que os dados exigem que o interior da Lua seja menos denso do que as partes externas. De fato, parece que a Lua é mais parecida com um corpo oco do que com uma esfera homogênea. Os dados também indicam que o núcleo da Lua é menos denso do que as camadas externas, o completo oposto de, bem, qualquer outro objeto celeste já descoberto. Isso pode indicar que a Lua tem grandes cavidades internas ocas. Além disso, o solo e o pó lunar da superfície são mais antigos do que as rochas, e o solo internos da Lua. Isso só faria sentido se o interior da Lua tivesse sido minerado, esvaziado por dentro e o material levado à superfície. Existem explicações científicas para tudo isso, mas sinceramente não convencem. Olhando para todas as anomalias e perguntas sem resposta sobre a Lua, a melhor explicação para a Lua é um erro de observação. Ela não existe. É mais fácil explicar a não existência da Lua do que a sua existência. Não podemos deixar de chegar à conclusão de que a Lua, a rigor, não deveria estar lá. O fato é que isso é um daqueles golpes de sorte quase bons demais para acreditar. A Lua é estranha. Ela não deveria estar lá e pode ser oca. Mas ela é um dispositivo transmissor que afeta o nosso comportamento? Bem, há mais crimes durante a lua cheia. Há mais acidentes de carro. A sensibilidade à dor é maior durante a lua cheia. Uma lua cheia atrapalha o nosso sono. Algumas pessoas têm comportamentos erráticos na lua cheia, chamado efeito lobisomem. Daí também vem a palavra lunático. Converse com um policial ou um enfermeiro. Eles vão te dizer que conseguem perceber quando está chegando a lua cheia. Novamente, a ciência tenta explicar esse comportamento errático, como se houvesse mais crimes na lua cheia por ser mais claro. Não, também é mais fácil ser pego. Certo. A base científica é fraca. Note que todas essas mudanças de comportamento durante a lua cheia são negativas. Mais crimes, mais dor e mais acidentes de carro. Se alienígenas se alimentam das nossas emoções negativas usando a lua, tudo faz sentido. Mas há uma boa notícia. Você pode revidar. Reptilianos humanoides usando tecnologia para manipular a realidade e gerar emoções negativas? Nossas almas servindo de alimento e sendo recicladas repetidas vezes na Lua. Essa história é demais. E quanto disso é verdade? Bem, muita coisa depende da sua perspectiva e no que você escolhe acreditar. Mas vamos por partes. Os Anunnaki estão documentados em textos sumérios, mas também há muita documentação sobre Zeus, Apolo, Atena e o restante dos deuses gregos. O mesmo vale para deuses romanos, nórdicos e todos os outros. Mas será que algum é real? Você decide, mas as interpretações de Zecaria Sitchin sobre textos sumérios foram amplamente desacreditadas e desconsideradas. Ele foi criticado por traduções imprecisas das tábuas sumérias. Céticos dizem que ele manipulou as traduções para apoiar sua teoria. Sim, mas a história dele é real. Talvez. Mas a história sobre deuses vindo do céu
criando o homem ou ajudando o homem, essa história é quase universal. Os Anunnaki também são associados ao Grande Dilúvio, uma história presente em todas as culturas da Terra. Apoiadores da teoria dos Anunnaki dizem que a genética humana tem traços de DNA alienígena. A verdade é que o DNA humano é bem comum. Nosso DNA é parecido com o de tudo na Terra. Os chimpanzés compartilham quase 99% do seu DNA com os humanos. Cães e vacas compartilham cerca de 80%. Pássaros e humanos compartilham 65% do seu DNA. Os humanos até compartilham mais de 50% do seu DNA com as bananas. Você é parente de uma banana? Sim. Talvez seja por isso que você tem uma casca. A teoria do Dr. Alice Silver sobre os humanos não serem originários da Terra é bem interessante. Ele apresenta várias evidências científicas para apoiar a teoria, mas admite falhas e lançou atualizações para corrigir algumas delas. Mesmo assim, a ciência tradicional rejeita que os humanos vieram de outro planeta, mas há um porém. Em 2020, pesquisadores descobriram que, há cerca de 50 mil anos, humanos antigos procriaram com uma espécie que os cientistas não sabiam que existia. Eles chamam isso de DNA fantasma. A cronologia bate perfeitamente com a teoria do Dr. Silver. O livro dele é incrível. Quero fazer um episódio sobre como os humanos podem ter sido trazidos para cá. Se quiser ver, me avise. Vai ser uma loucura. Agora, vamos falar sobre homens lagarto. Lagarto. Lagarto? Largato. Largato. Melhor. O mais conhecido defensor da conspiração dos reptilianos é David Icke. Meu herói. David Icke é bem informado, articulado e muito divertido. Suas teorias são bastante criativas, mas, como muitas conspirações, não dá para provar ou refutar o que ele diz. Lembre-se que, em 1991, ele declarou ser filho de Deus e previu o fim do mundo na TV usando um agasalho turquesa. Você afirma ser filho de Deus. Vamos lá. Heróis usam agasalhos. A história dos homens lagarto parece ter começado em 1934 com um artigo do LA Times. Um engenheiro de Minas afirmou ter encontrado túneis embaixo de Los Angeles. Um índio Hopi contou a ele sobre a lenda das pessoas lagarto, uma raça avançada que fugiu pelos túneis há 5 mil anos. Por isso, tantas estrelas de cinema são pessoas lagarto que mudam de forma. Trajeto fácil. Talvez, mas não há túneis nem lendas Hopi sobre o povo lagarto, então não acredito nisso. E sinceramente, quando comecei, não acreditava em nada disso, só nas coisas sobre a Lua, que é estranha. Mas enquanto pesquisava, me vi alternando entre sentimentos de depressão, medo, ansiedade e especialmente raiva. Os fóruns, blogs e sessões de comentários que encontrei estão cheios de pessoas expressando indignação. Elas estão furiosas por nos manterem presos nesse ciclo sem fim de sofrimento, nos obrigando a suportar uma vida torturante e injusta repetidas vezes, sem nos dar a escolha de voltar ou não. Servimos apenas de alimento para nossos carcereiros. Se acreditam que uma raça avançada se alimenta de nossas emoções negativas, estão dando aos carcereiros exatamente o que querem. Havia tantos comentários procurando culpados. Vi muitas pessoas com mentalidade de vítima egocêntrica. Foi frustrante ler, mas eu entendo. A vida é difícil. A vida é imprevisível. E a vida é dolorosa. Quando as coisas na vida dão errado, é fácil transferir a responsabilidade para um eles hipotético, em vez de olhar no espelho. David Icke, John Lear e outros que promovem a conspiração reptiliana dizem que não precisamos existir num ciclo interminável de dor e reencarnação. Emoções negativas alimentam o ciclo. Emoções positivas podem quebrá-lo. Você tem uma escolha: ser a mudança. Opte pela gentileza, não pela raiva. Prefira a aceitação ao julgamento e gratidão, ao desejo constante por mais. Prefira a alegria à tristeza e misericórdia à vingança. Apenas escolha o amor em vez do ódio. Agora, eu sei que não é fácil. Eu realmente sei disso. Mas sua vida realmente pode ser o que você quiser que seja. A escolha é sua.